Olá, eu sou a Isis da Mídia Ninja e hoje a gente vai falar um pouco sobre o coronavírus. Algumas coisas que você precisa saber sobre a chegada do coronavírus no Brasil. A primeira confirmação do coronavírus no Brasil é de um empresário de 61 anos que viajou sozinho para a Itália. Ele apresentou febre, dor no corpo, coriza e depois de um diagnóstico confirmado por exame, veio então a notícia de que ele está infectado por coronavírus. O empresário permanece em tratamento até que os sintomas desapareçam. Além desse caso confirmado, a gente tem 132 suspeitas de infectados e esse número ele é atualizado constantemente. 121 desses casos são de pessoas que viajaram para a China, para a Itália ou para o Japão. Outros 59 casos suspeitos de infecção já foram descartados. Para um caso ser considerado suspeito, a pessoa precisa apresentar febre, tosse e outros sintomas parecidos e ter estado em áreas de contato de risco ou com pessoas com risco de infecção. Muito já se falou sobre coronavírus, mas muitas dessas informações são fake news e a gente precisa tomar cuidado com o que a gente lê e com o que a gente espalha por aí. As notícias mentirosas sobre o vírus, elas se espalham prioritariamente pelo WhatsApp, então bastante cuidado com o que você recebe e com o que você compartilha. Busque sempre apurar, dar um Google, procurar em mais lugares e mais informações sobre a doença. Algumas páginas elas são mais seguras para você buscar informação sobre isso. No Brasil, especialmente, a gente tem a página do Ministério da Saúde. Tem duas informações aqui que são legais de compartilhar que eu vou ler para vocês. Isso pode significar desde a falta de recursos e insumos à venda para quem realmente precisa. Quem falou isso foi o Rômulo Neres, que é um virologista e doutorando em imunologia. Ele está falando sobre os preços de compra de máscara e a lotação de hospitais, que é uma informação que corre também e assusta bastante as pessoas. Outra pessoa importante também de trazer informação e que tem falado bastante sobre isso é o Dr. Drauzio Varella. Ele disse, é um perigo? Não. É um perigo para as mesmas pessoas que correm o risco de morrer de gripe. Para qualquer sintoma de gripe, como dor de garganta, febre, mal-estar, dor muscular, a orientação é descansar em casa. No hospital, aumentam os riscos de infecção por vírus respiratório. Então, se você tiver falta de ar, dor para respirar, algum sintoma mais pesado do que uma gripe, é recomendável que você procure o hospital. Se você tiver com sintomas leves, só como febre, tosse e sintomas mais brandos de uma gripe, o recomendável é descansar em casa. O coronavírus mata? A taxa de letalidade do coronavírus ela é de 5%. Ela é menor do que os casos de morte por gripes comuns. Tem um dado aqui também que é do Centro de Prevenção de Doenças da China que eu vou ler para vocês. O coronavírus já provocou 2.700 mortes, das quais 2.666 foi só na China. O que isso significa? Que ele tem uma letalidade no mundo de 3,4%, mas em pacientes acima de 70 anos ele sobe para 8% e sobe para 14% no caso de pacientes com mais de 80 anos. Com a chegada do vírus ao Brasil, o Ministério da Saúde ainda vai entender e avaliar como que o vírus se comporta num clima tropical. Porque como ele é um vírus parecido com o vírus da gripe, esses agentes eles geralmente gostam de temperaturas mais frias. Então a gente ainda vai entender como é que o vírus se comporta num clima quente. Segundo o Ministério da Saúde, tem uma chance da disseminação do vírus no Brasil ser mais lenta por conta do clima quente. E como se prevenir? Os cuidados que você precisa ter para não se infectar com coronavírus são bem parecidos com os que a gente tem com a gripe. Lavar bem as mãos, cuidado ao falar muito próximo das pessoas, tossir, colocar a mão à frente do rosto, porque ele é um vírus que ele se dissemina em lugares com muita gente, né, grandes aglomerações, mas ele depende também desse agente expositor jogar ele para o ar. O diretor-geral da OMS comentou numa coletiva de imprensa que o coronavírus pode evoluir para uma pandemia. E o que isso significa? Que ele vai se disseminar por mais países e continentes, e não significa que a doença está se tornando mais grave. Isso é um cuidado que a gente precisa ter, porque essa é uma informação que gera pânico e que ela vem sendo disseminada. Então, cuidado com as fake news, cuidado com as informações erradas que a gente compartilha. A pandemia só significa que ela se espalhou mais, não necessariamente que a doença ficou mais grave. Para mais informações e vídeos como esse que você viu hoje, se inscreve no nosso canal e acompanhe as nossas produções.